Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ruth Ellen e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas informações e fazer um tour também do veículo, nosso primeiro veículo que nós adquirimos aqui em Portugal. Então fica até o final do vídeo aqui comigo que você vai conhecer um pouco mais desse nosso carro. Tá? Antes de mostrar todo o interior e exterior do carro, eu quero passar para vocês algumas informações, algumas coisas, né, os valores que nós pagamos, como foi o processo de transferência e o que nós gastamos a mais nesse veículo também. Vamos lá. Primeiro, o meu esposo, quando ele foi comprar o veículo, ele foi até ele pesquisou pelo Marketplace e agendou com o proprietário para ir verificar esse veículo. Quando ele saiu de lá, ele pagou, né, pro dono lá, e quando ele saiu de lá, ele já saiu com o documento de transferência em mãos. A inspeção estava em dia, então isso é importante você olhar, a inspeção estava em dia e o documento também já estava assinado, né, ou seja, como se fosse um recibo, aqueles recibos mesmo que tem no Brasil, assinado já pelo proprietário para ele só realizar a transferência, tá? Com esse documento em mãos, ele foi lá no órgão, é como se fosse um cartório aqui, para fazer registrar a transferência, tá? Vou deixar certinho o nome aqui para vocês, porque eu não me recordo agora o nome exato do local onde ele foi, tá? Mas eu vou deixar aqui para vocês na edição. Aí ele foi lá, fez a transferência. Quais os documentos que solicitaram para ele quando ele foi fazer a transferência? O passaporte, esse recibo e também o NIF, tá? Então, o NIF, se você não sabe, é como se fosse o CPF do Brasil, mas é aqui de Portugal. Então, é um número seu, né, único, e muito importante, importantíssimo. Né? Então, tudo que você for fazer aqui, eles pedem esse NIF. Então, se você está se programando, né, para vir para cá, já venha com esse documento em mãos, que isso é bem importante. Se for possível, venha com ele já em mãos, tá? Nesse local, quando ele foi fazer a transferência, eles não fizeram nenhuma vistoria no veículo, nem nada, tá? Como é no Brasil, que às vezes quando você vai direto no Detran, eles fazem a vistoria ali no carro, né? Nesse momento não, até porque ele já tinha um laudo de inspeção, ou seja, o carro já estava inspecionado, né? Já tinha sido verificado e estava dentro do prazo. Então ele conseguiu fazer a transferência sem precisar dessa vistoria, tá? Valores, quanto nós pagamos? Nós pagamos 67 euros para transferência do veículo, certo? Esse valor ele precisou pagar em dinheiro, né? Dinheiro, porque lá não aceitava o cartão. Aceitava até cartão, mas o nosso não aceitava. Nós estávamos com o cartão da Wise. É um cartão muito bom, vários locais aqui aceitam, mas especificamente esse local não aceitava. Então, ele precisou realmente pagar em notas, né? Em relação ao comprovante de endereço, lá eles também não solicitaram. Eles só pediram qual era o endereço, a morada dele, né? Ele só falou realmente o endereço. Importante, um ponto bem importante aqui no endereço. Aqui, pelo menos onde nós moramos, tem a caixinha onde recebe as correspondências, a documentação, tá? Que fica lá na frente. Cada caixinha tem um número, então esse número é importante você informar também nos locais onde você vai colocar o endereço, porque é por meio desse número que você vai conseguir receber a documentação. Nós não sabíamos, né, na época, nós achávamos que era só o endereço daqui, e ele acabou não informando, então nós vamos ter que voltar lá no órgão para retirar direto lá o documento, tá? Mas ele chega nessa caixinha, que acho que é o CCI, se eu não me engano, que chama aqui, tá? Então é importante quando você for informar, verificar bem certinho esse ponto, tá? Que o documento vai chegar lá. Esse foi o processo de transferência, beleza? Então tudo tranquilo, carro agora já no nome dele, mas nós tínhamos outra situação para resolver, que era o quê? O seguro. O seguro aqui, ele é obrigatório, né?
Aí o que ele fez? Ele procurou uma seguradora, nessas mesmo de rua, ele saiu na rua aqui no centro e procurou uma seguradora, e aí ele chegou nessa seguradora. Quanto nós pagamos no seguro do veículo? Nós pagamos 180 euros, tá? Esse 180, o carro está segurado por 6 meses. Nós não pegamos o de 1 ano, nós pegamos de 6 meses. Tinha a opção de 1 ano, mas a opção de 1 ano era 300 euros. Aí eu vi vídeos aqui na internet com valores mais baixos que esse, né, que nós estávamos pagando. E aí eu falei, tá, mas por que o nosso tá tão alto assim? O que eles informaram para nós lá na seguradora? Eles informaram que como nós não temos histórico ainda aqui no país, para recém-chegado, realmente é um pouco mais caro, tá? Foi isso que nos passaram. Então, justamente por não ter histórico, tá? Então saiu esse valor. Eu achei um pouquinho caro, sim, né? 180 para 6 meses. Eu esperava que fosse esse valor por 1 ano. Mas não, é por 6 meses. Então eu optei em fazer em 6 meses, porque em 6 meses eu já vou ter um histórico, e aí para fazer um novo, pode ser que eu consiga com valor melhor, tá? O seguro também, eles pediram um comprovante de residência. No seguro eles pediram mesmo o comprovante, tá? Mais o documento do carro. O comprovante de residência, quando meu esposo chegou aqui, né, em Portugal, ele fez um plano, ele já tinha um NIF, ele fez um plano de telefone, de telemóvel, né, que eles chamam. Ele fez esse plano, um pós-pago, e já conseguiu o comprovante de residência. Com esse comprovante é o que ele apresentou aqui para considerar a morada dele, tá? Então, para fazer o seguro pediu. A transferência não pediu, mas para fazer o seguro do carro pediu. Bom, então esses foram os valores realmente de transferência do seguro. Só que nós tivemos outros custos com esse veículo. Por quê? A inspeção estava em dia, mas ela ia vencer no dia 17 de maio, né? E nós compramos o carro em abril, acho que final de abril ou comecinho de maio. E a inspeção já estava prestes a vencer. Essa inspeção, normalmente, ela tem uns prazos aqui, mas no geral, assim, só para contextualizar, ela é anual, que você tem que fazer. E a nossa já iria vencer ali no dia 17 de maio. Então, nós tivemos que também fazer uma inspeção. Nós optamos em fazer direto na agência. Então, para fazer direto, nós fomos para fazer esse documento, nós fomos num órgão aqui que se chama IPO, tá? Nós fomos nesse local, levamos o veículo, e aí sim, eles fazem toda uma inspeção no veículo. Eu vou deixar um videozinho aqui para vocês, do local lá, para vocês verem um pouquinho como que é, mas é muito rigoroso, assim, essa inspeção, é bem rigorosa mesmo, tá? A gente que estava acostumado, nós estávamos acostumados com as inspeções, né, do Detran, lá mesmo do Paraná, que eles olham basicamente ali, acho que não olha 1% do que eles olham aqui do veículo, tá? Eles colocam o veículo numa máquina, analisam suspensão, analisam o motor para ver se não está subindo muito óleo, o percentual, né, de poluentes, a questão da lanterna, se está pegando a distância que é necessário aqui. Então, eles olham tudo mesmo, tá? Além disso, também eles pedem alguns itens obrigatórios, que eles pedem aqui o triângulo e o colete, né? Você já tem uma plaquinha lá informando para você deixar no banco ali, para deixar bem visível. Outros custos que nós tivemos, nós gastamos com óleo, triângulo, macaco, colete, chave de roda. Essas coisas deu 83 euros, tá? Só os itens. E nós tivemos a inspeção do carro regulada. Eles apontaram o que deveria fazer, era um alinhamento do veículo e também a lanterna, né? A lanterna do lado do motorista era para trocar, colocar uma outra nova,
porque aquela não estava atingindo a distância necessária ali da luz, né? Então, para voltarmos lá e inspecionar de novo, tem um custo de mais 9 euros, tá? Recapitulando os gastos aqui, 67 euros na transferência, 180 no seguro, 64,30 na bateria, esqueci de mencionar, eu também tive que trocar a bateria, né, do carro, 36 na taxa de inspeção, mais 9 no retorno, que nós somos reprovados, tivemos que retornar, então mais 9, 9,60 no interruptor de ré, 39 no alinhamento, 83 em outros acessórios, como óleo, triângulo, macaco, colete, chave de roda. Detalhe, eles só olharam o triângulo e o colete. O macaco e chave de roda, eles não olharam, tá? Na inspeção. 34 da lanterna esquerda. E o valor do carro, que nós pagamos 1.250 euros. Um total de 1.771,90. Então, esse foi o valor total que nós gastamos adquirindo esse primeiro veículo aqui, beleza? Vou deixar para vocês agora, então, mostrar o interior do carro e o exterior do carro. Espero que vocês gostem. É isso, pessoal. Então, pessoal, como prometido, vamos fazer aqui o tour pelo carro. Primeiro, nós vamos dar uma volta para mostrar ele inteiro para vocês. Ó, aqui é a lateral. A frente do carro. Essa marca aqui é porque ele tá molhado, então ficou dessa forma, mas ele tá bem Batemos inteirinho. uma água ali por 1 euro, depois eu vou te explicar como que funciona, mas bem legal. Então essa é fazendo uma volta aqui geral pelo carro. Agora meu esposo vai falar um pouco sobre o modelo do carro e o que tem o carro. Então, pessoal, esse carro ele é um Opel aqui aqui em Portugal. A marca Chevrolet, eles não vendem como Chevrolet, eles vendem como Opel, né? Então esse é um Opel Corsa 1.2, 16 válvulas. Eu comprei esse carro por 1.200 euros. Ele era de um senhor que ele só teve um único dono, só esse senhor. E o carro está muito inteiro, né? Apesar de algumas coisas avariazinhas na lataria, mas nada muito grave na pintura. E por dentro também está bem inteiro. Diferentemente do Brasil, o pessoal não carrega nada por dentro, né? Não fica carregando muita coisa, então ele está bem inteiro. Não fica quebrando o plástico, estofado das portas, essas coisas. Então, nessa parte, você vê que aqui eles têm um cuidado maior que a gente no Brasil. Mas ele é bem bom, tá fazendo em média 15, um pouquinho mais de 15 km com litro, né? É muito econômico esse carro. Eu até brinco com a minha esposa, que parece uma motinha, né? Parece uma moto. Uma coisa importante também, que eu já falei para vocês, ó, quando nós fomos fazer a inspeção, eles pediram para deixar à mostra o triângulo e como é o nome disso aqui mesmo? Triângulo e colete. Esse é um colete refletivo, porque quando o carro dá alguma pane, alguma coisa, você não pode sair sem o colete. Se você tiver sem o colete, é uma multa pesada, né? Então tem que ter. Então é isso, pessoal. Como vocês podem ver, o carro tá bem inteiro mesmo. Os valores também eu já detalhei ali para vocês, né? Aqui também, ó, a parte do motorista, né? Ó, para vocês verem como ele tá bem inteiro mesmo, né? Tem, claro, um detalhezinho ou outro, mas no geral ele tá excelente. Para nós já super atende a necessidade. Espero que tenham gostado. Se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!